Posso dar evidência? Eu tenho já na minha cabeça. Posso dar evidência? Corecon permite. Eu fui contra a redução da taxa de juros para 7,25. Você tem ciência disso e fiz a crítica na minha apresentação. Todavia, quando a taxa de juros caiu para 7,25, o resultado financeiro foi 1,2%. Não, mas a matemática está certa. A única coisa que não está certa é o seguinte, é que na hora que a taxa caiu a 7,25%, a inflação começou a disparar. Aí, para controlar a inflação, o cara começou a manipular os preços. Aí, para manipular os preços, ele gerou déficit público. Para manipular os preços, ele teve que cortar a CID, ele teve que subsidiar a energia elétrica. Então, você gera déficit público igual, pô. Só que você gera por um caminho muito mais tortuoso. Então, assim, ó, o ponto não é a data. Eu não tenho fetiche com a data. Eu acho que é mais simples botar na lei uma data do que botar um parâmetro econômico. Os caras lá na Europa tentaram fazer isso. O Tratado de Maastricht fez isso. Sabe, é 60% do PIB, a relação dívida-PIB dos países. Não funcionou lá. Os caras, a Grécia maquiava o mundo, então não funcionou. Eu prefiro data, mas eu não tenho fetiche, porque eu acho que é mais eficiente. Mas não tenho fetiche. O que eu acho é só que a gente tem que controlar o gasto público. E controlar o gasto público não é via reduzir juros. O reduzir juros gera os efeitos que já aconteceram lá durante o primeiro governo da Dilma. O que você está propondo é a agenda interditada, na minha ideia. Não, é. Mas é o que está lá, entra no site ali. E a agenda. eu subscrevi essa agenda, não. Não sei. Entrem lá e olhem para ver quem é que está lá e subscreveu a agenda. Não vou dedurar ninguém aqui. Mas na pergunta do Guilherme, quer dizer, qual foi o efeito dos commodities do governo Dilma? Né? Foi assim que eu entendi a queda. Deixa eu dizer duas coisas. Em tese, qual é o efeito que deveria ter acontecido, em parte aconteceu? Quando o preço do commodity cai, tem dois efeitos. A gente ficou mais pobre. O que significa dizer que o PIB tinha que crescer mais devagar. É isso? O preço do produto que a gente vende caiu. Se o preço daquilo que você vende se caía a hora-aula de professor, eu vou ficar mais pobre. É o que eu vendo, eu vou ter que trabalhar mais, então eu vou ficar mais pobre. Então tem um efeito. Então parte da desaceleração econômica que a gente observou no governo Dilma tem a ver com azar. O presidente Lula deu sorte. O presidente é que nem goleiro. Né? Não sei se vocês já estiveram embaixo de uma trave. São 7 metros por 3. Porra, a chance do cara fazer um gol é enorme. O goleiro tem que ter um pouco de sorte para de vez em quando o cara ser ruim e chutar para cima, a bola bater na trave, senão, se ele depender só dele, é difícil. O presidente Lula deu sorte, ele foi um bom goleiro, porque ele deu sorte, a presidente Dilma deu azar. Mas não foi só azar. Por quê? Porque os preços de commodities deveriam ter tido um outro efeito. O PIB deveria ter desacelerado. Mas deveria ter tido um outro efeito, que a inflação devia ter desacelerado também. Parte da inflação do governo Lula era associada aos aumentos de commodities. A inflação tinha que ter caído também, coisa que não aconteceu. Então, e mais, quando a gente compara os tamanhos, a desaceleração de commodities deveria ter tido um impacto relativamente pequeno. Por quê? Porque se você olhar o PIB dos países similares ao Brasil, o Uruguai, o Chile, a Colômbia, a Austrália, que são países onde os preços de commodities são importantes e que navegaram bem na época em que eles estavam subindo e navegaram mal quando eles estavam caindo, quando a gente nos compara com eles, nós fomos muito pior que eles. Então não pode ter sido só os commodities que explicam o mau desempenho do PIB. Tem que ter tido outro fenômeno doméstico, que foram erros de política econômica nossa. E quando a gente compara países dependentes de commodities, a nossa desaceleração, a nossa recessão foi muito maior do que a dos nossos pais. Então tem que ter algo particular. Some-se a isso que a inflação, que deveria ter vindo para baixo, continuamente cai. E mais um detalhe, que eu não vou entrar aqui, porque é que quando a gente fala commodities em geral, a gente generaliza uma coisa que não dá muito para generalizar. Porque teve commodity que caiu muito, petróleo caiu muito, ferro caiu muito, e teve commodity que caiu muito pouco. Soja caiu muito pouco, milho caiu muito pouco. Em geral, as commodities agrícolas
elas pararam de crescer como cresciam antes, mas não despencaram. Não foi que nem o petróleo que saiu de 120 para 50, o tonelada no ferro que caiu. O que aconteceu é que tem várias commodities que pararam de crescer, mas não voltaram para trás. Então, de novo, tem que ver exatamente, no caso do petróleo, isso nos favorece, em vez de nos atrapalhar. Então, teria que detalhar aí. Mais uma última pergunta. É essencial o controle de gastos. O professor Portugal se mostrou contra a concessão de bolsas de estudo para filhos de rico no exterior, exatamente porque a carga tributária é regressiva e são os pobres que estão pagando isso aí. O senhor não acha que é muito mais escandaloso ter universidades públicas gratuitas para ricos? Exatamente, pagas todos esse estudo de ricos para universidades extremamente caras, para manter, volto a dizer, ricos fazendo cursos de medicina, por exemplo, que logo depois de formados vão para os Estados Unidos ou para a Europa prestar os serviços para aqueles pobres americanos e foram pagos todos pelos pobres do Brasil. Não é muito mais escandaloso essas universidades públicas gratuitas? E vários países ricos não têm universidade pública gratuita para os ricos. E aqui, nós, um país pobre, temos o luxo de manter universidades caras para filhos de ricos, gratuitas. O senhor não acha que é muito mais escandaloso isso? Se mostrou contra aquelas bolsas para filho de rico. Não, eu concordo com o senhor. Eu vou dizer assim, não, vou lhe abrir o meu coração. Eu fui extremamente subsidiado. Eu estudei numa universidade pública. Eu fiz a graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois eu fiz o meu mestrado numa universidade que era privada, que era pública do Rio de Janeiro, mas eu ganhei bolsa da CAPES do CNPq. Então eu não paguei um tostão e eles ainda me davam dinheiro para estudar. Depois eu ganhei uma bolsa para ir fazer o doutorado fora do Brasil. Então, de novo fui subsidiado. E graças a Deus eu não sou pobre. Nunca fui. Meu pai sempre foi um cara de classe média. Né? Então, mas eu não estou querendo pegar o meu caso, tá? Porque eu acho que a gente não deve particularizar. Eu estou dizendo o meu porque eu não me incomodo, tá? Mas eu acho que a gente não deve particularizar. A gente deve olhar no geral. E no geral eu concordo em gênero, número e grau com o que o senhor está dizendo. É um escândalo a gente ter universidades. Aliás, não universidades. Eu vou chegar na universidade, mas eu acho que no ponto geral, todo mundo deveria se escandalizar com a ideia de que o governo subsidia os ricos. Isso deveria nos estranhar. A gente deveria achar isso esquisito, que o governo taxe a população para dar um serviço de graça aos ricos. Isso, em todos os níveis, isso nos deveria causar uma certa espécie. Eu mencionei um caso, que é o caso da CID, onde você subsidia o cara que tem carro. E no Brasil, quem tem carro é rico, e pobre não tem carro. Certo? No Brasil, o cara diz assim, não, mas eu tenho um carro velho, não sei o quê. Mas você não é pobre, pô. Tem muita gente mais pobre que você que não tem carro. A gente subsidia os ricos. Nós temos uma tradição de subsidiar os ricos. Temos uma tradição. A gente subsidia os ricos na gasolina, a gente subsidia os ricos em diversas formas. Subsidia na universidade. Concordo totalmente. Nos Estados Unidos, as universidades públicas não são gratuitas. A gente costuma dizer que a universidade é pública e gratuita. Ela pode ser pública e não ser gratuita. É óbvio que para quem não tem dinheiro, ela deve e tem que ser gratuita, não tem a menor dúvida disso. Mas, por exemplo, eu de novo vou lhe dar o meu exemplo, eu não gosto de ser particular. Mas eu fiz a mesma coisa que o meu pai fez comigo, eu fiz com os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, os 2 estavam no Farroupilha. Eu pagava para o último deles, que saiu há 3 anos da escola, R$ 1.400 por mês. Aí passou em engenharia elétrica na URGS. Quanto é que eu paguei? 0. Mas eu não tinha o dinheiro? Tinha. O que eu fiz com os R$ 1.400 que eu poupei todo mês? Pô, eu vim gozar a vida. Tomar cerveja, ir passear, dar presente.
eu acho bom ser subsidiado, pessoalmente, adoro ser subsidiado. Meu outro filho é a mesma coisa, eu pagava, fui fazer direito na URGS. Agora está fazendo mestrado em direito na URGS. Pago, recebe bolsa, R$ 1.500. Além de não pagar, ainda recebe R$ 1.500, o vagabundo lá. Todo mês recebe R$ 1.500. Eu acho ótimo, porque eu não preciso dar dinheiro para ele. Eu, pessoalmente, acho ótimo. Como economista e como cidadão, eu acho que está errado. O Estado não foi feito para subsidiar os ricos. E os ricos somos nós, que estamos nessa sala aqui. Nós não fazemos parte dos 25% mais pobres da população, nem dos 30% mais pobres da população, nem dos 50% mais pobres da população. Duvido que tenha alguém nessa sala que faça parte dos 50% dos brasileiros que são mais pobres. Todo mundo aqui, na pior das hipóteses, está nos 50% mais ricos. Então não faz sentido o Estado nos financiar. Então eu concordo em gênero e grau. Eu acho que a gente deveria cobrar. Não na pós-graduação, tá? Não no mestrado e doutorado, que aí tem externalidade positiva. Mas na graduação, eu acho que a gente devia cobrar de quem pode pagar. Tem que ter um preço. Certo? E a gente tinha que cobrar dos alunos. Isso eu concordo em gênero, número e grau. A universidade, eu brinco, lá a gente diz que ela é pública e gratuita. Ela não é nem uma coisa, nem outra. A universidade não é pública. Por quê? Porque algo só é público se tem livre acesso. A praça é pública, o hospital é público, a polícia é pública, que todos nós temos livre acesso. Qualquer um de nós pode ir para a praça, qualquer um de nós pode andar na rua, então a rua é pública. Qualquer um de nós que ficar doente vai bater lá no pronto-socorro, o médico vai atender, então o hospital é público. Para ser público tem que ter livre acesso. Pergunto, tem livre acesso na URGS, nas universidades federais? Não tem livre acesso. Por quê? Você tem que fazer um exame para entrar. Chama vestibular. Só quem faz o vestibular que entra. Então ela não é pública, ela é estatal. Como é estatal a Petrobras, como é estatal o Banco do Brasil, como é várias empresas estatais. A universidade pública não é uma universidade pública, é uma universidade estatal. 2. Como é que é? Pública e gratuita. Óbvio que não é gratuita, porque o Ferrari, bom, o Ferrari eu não sei, eu recebo todo mês. Suponho que ele também. Nunca vi o contra-cheque, mas suponho que ele receba também. O que significa dizer que todo mundo que estuda lá não estuda de forma gratuita. Alguém paga. Portanto, a universidade não é pública e não é gratuita. A universidade é estatal e subsidiada. Só que se a gente disser publicamente que a universidade é estatal e subsidiada, alguém vai começar a dizer assim, pô, não, então peraí, então tem que parar com o subsídio, né? Então a gente não diz assim, a gente não, eu digo que é pública, é estatal e subsidiada, mas quem quer manter o subsídio dos ricos, tem o discurso da universidade pública e gratuita. Universidade pública e gratuita, esse discurso ele só serve para manter o subsídio dos ricos. Certo? A gente deveria dizer que a universidade é estatal e subsidiada. E aí alguém vai dizer, tá, mas quem está subsidiando quem? Aí a gente vai ver, não, são os pobres que estão subsidiando os ricos. Bom, então tem que parar, né? Como é que para? Tem que cobrar dos ricos. Quem tem dinheiro tem que pagar. Tem que ter uma lógica que diz que se o cara é filho lá de uma família que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, não paga, mas acima de 3 tem que pagar. Deixa eu fazer uma intervenção final, antes que a Simone nos corte definitivamente. Eu não gosto muito, em parte eu concordo com seus argumentos, né? Existe uma versação de recursos públicos em diversas instâncias, mas o argumento do específico para o geral, que a gente chama de falácia da composição, eu não vejo de bom grado. Né? E aí, uso esse argumento para ir ao encontro do que o Lauro fez na sua intervenção. Né? A questão fundamental é que, independentemente se gostamos ou não, se é cabível ou não é cabível dentro do orçamento do Estado, a Constituição de 1988 é uma Constituição que faz um processo de inclusão, queiramos ou não, é um processo de inclusão. E de lá para cá, muita coisa
muita coisa melhorou nesse país, a despeito dos nossos problemas, que são cada vez mais dinâmicos. Tá? E a questão é a seguinte: qual é o Estado que se quer para cumprir a Constituição cidadã? Tem problemas? Tem. Tem uma versação de recursos? Tem. Mas a questão é, que Estado que a gente quer? O Estado que está sendo proposto agora, com certeza, só vai nos afastar da Constituição cidadã de 1988. E os problemas econômicos e sociais tornar-se-ão cada vez mais graves. Não estou dizendo com isso que o que vinha sendo feito no governo Dilma, e em parte no governo Lula, eram medidas econômicas, medidas sociais que contemplavam a Constituição cidadã nessa questão. A questão fundamental é, se nós quisermos efetivamente ter, na essência, né, a inclusão social que está prognosticada na Constituição cidadã, a gente tem, primeiro, tem que parar de pensar no curto prazo. Segundo, tem que pensar na coletividade. E terceiro, tem que pensar fundamentalmente qual é a nossa contribuição nesse processo. Não vai ser com dessas reformas, não vai ser com, de novo, vou para o senhor, não vai ser com uma carga tributária extremamente regressiva ou com as bolsas os ricos, como a Marcelo disse, senão que a gente vai adiante. Essa é a questão. Você tem que parar de pensar. Você é a favor do subsídio ou contra o subsídio? Também não vai ser com os subsídios para os ricos. Você é contra? Você é contra? Você é a favor de cobrar na universidade? Isso sempre foi. Então, a questão fundamental é essa. Ou seja, a questão é que Estado a gente quer, que tamanho de Estado a gente quer para a Constituição cidadã ser. Ele provoca assim, mas ele sabe qual é o meu ponto de vista. Só para deixar claro. Não, esse é marqueteiro, ele é marqueteiro. Ele gosta de fazer o marketing. Isso propicia palestras para ele aqui e acolá. A diferença é que ele cobra, eu não cobro. Agora que eu descobri que eu vou receber, eu fiquei mais feliz. Antes de eu entregar. Eu imagino que o Ferrari, sendo conselheiro, ele deve ter alguma informação que eu não tive. Eu achei que era graciosa, né? Mas eu quero agradecer, porque esse debate sempre foi uma vontade que a gente teve, né, de trazer o Marcelo e o Ferrari juntos, porque a gente já sabia que ia dar um debate de uma grandeza enorme, nós fomos presenteados com tudo isso. Então eu quero agradecer ambos. Ó, tem um presente. Né? Tem presente, né? Obrigada pela sua presença, porque aceita o nosso convite. Tira perto do patrocínio ali pro nosso garoto. Nosso ex-presidente. É porque não vai ser? Mas hoje. Vou dar um sorriso, não tem que ser. Fazer com as... Vai passar aí, Mas também hoje a gente está num dia especial porque nós estamos aqui presentes com 4 ex-presidentes: Geraldo Fonseca, Lauro Henrique e o José Machado. Então eu queria fazer uma foto, né? Nesse momento, os 4 ex-presidentes, por favor. Marcelo, junto, por favor. Nós fazemos uma foto desse momento. Não, vai você. Gente, muito obrigada por todos aqui. De novo, vamos ter aqui, já estamos definindo o tema, conto com todo mundo aqui. Agora eu convido vocês para um coquetelzinho aqui do lado e também para preencherem um documento da promoção do Plaza, que vai ter o sorteio mais tarde. Aqui. Vai com ela vai passar. Vamos lá. Thank you.
Pois é, tudo bem, tudo jóia. Foi legal. Eu acho que precisa, né? Eu cansei de fazer isso. A minha chegou nessa fora. Já sabe? Já vou baixar fora. Então faz. Tá lá e aí grava pra gente. Até 19 ali. Puta, não precisa ter graça só você. Não, eu tenho Ah, tá, eu acho que eles Sim, tem a ata que tu tem que assinar com a Cláudia. Sim, aí tu vai receber o certificado. Eu preciso. Só falta tu me sortear, né? Pensamento positivo, né? Você já aprendeu? E aprende pra você. Sim. Seu nome. Já aprendeu. Deixa eu pegar mais coisa pra vocês. Deixa eu ver esse cabelo ali. Eu acho que só frente. Não precisa ver muita coisa. Verdade. Se eu tiver esse convite, a gente pode colocar uma coisa diferente e vale para os dois, tá? Olha pra ela. Eu acho que é. Da minha pasta. Ali do lado. Tô ajudando ela. Esse aqui foi a minha massa. Caso não seja sorteado aqui. Preencheu? Essa aqui, minha querida. Ai, vai, como é que tá a vida de economia? Cadê aquela corrente maravilhosa? Ah, hoje eu não cantei. Ela tem a mais linda corrente desse mundo, que é o Morro de Inverno. Mas como é que fez a carteirinha? Não, a carteira na mão, ela tem já uma Tem aquele monte de É, agora eu falar não passa. Não, é chão, é certo? Daí os coordenadores, eu quero só pra mim mesmo, vai Tá. Posso fazer pra mim, né? Posso fazer. Vai que legal. Temos que ver como fica tem coisa aqui. Vai chegando na outra idade. Esse aqui? E até chegar. Ocupação. Auxiliar administrativo. Obrigada. Esse também os professores vão ter que dar uma olhada. E a gente tem uma relação, eu sou professora também, né? Mas eu sou. Não, eu sou não ensino. Senão você tem uma relação de amizade com os alunos também. Mas a gente não precisa digitar de economia da aula. Você tem que ajudar. Não, mas eu tenho que ajudar. Esse ano que a gente está fazendo. Esse aqui é o tá? Movimentação. Os alunos. E eu também entendeu? Que vale para a escola. Tem lá para a presidência. Obrigada, boa sorte. Me ajudem lá. Mas vocês estão lá comigo, parece ser. Eu vi um grupo da minha no WhatsApp, no Facebook. Não sei. Vou ver lá se eu escrevo. Entrem, porque eu não sei se vocês estão. Entrem lá, porque daí vocês vão poder deixar aqui separados. Deixa aqui. Deixa eu me cobrando por isso, senhora. Vocês só colocam eu não posso, eu não verdade. Se vocês estão mas me ajudem lá. A gente também. Tem aqui, ó. Não,
Vai ter começo de 22, 29, 4. Hoje é 28, 29, 30, 32. Acho que é dia 12. Acho que é 12. Eu não sei só de cabeça, né? Eu te agradeço.